Ao longo de uma vida longa e muitas vezes turbulenta, Wyatt Earp tornou-se uma lenda viva. Ele foi, em um momento ou outro, dono de bar, dono de bordel, homem da lei em diferentes jurisdições, jogador, mineiro de ouro e prata e árbitro profissional de lutas de boxe. Mais tarde na vida, ele foi consultor de filmes de faroeste em Hollywood. Seus detratores alegaram que sua reputação estava inflada e que ele não era tão honesto nos negócios. Seus muitos admiradores discordaram e o apoiam como um dos homens da lei mais duros do oeste americano. Aqui estão 10 fatos sobre uma lenda americana, Wyatt Earp. Wyatt Earp era muito jovem para se alistar quando estourou a Guerra Civil Americana, embora tenha feito várias tentativas de fugir de casa e mentir sobre sua idade para recrutadores, cada uma frustrada por seu pai. Seu pai era um veterano da Guerra do México e responsável por formar e treinar companhias de tropas para o esforço de guerra da União. Na primavera de 1864, Nicholas Earp, pai de Wyatt, organizou um trem de carroças para se mudar para San Bernardino, na distante Califórnia, e Wyatt chegou lá em meados de dezembro, onde procurou trabalho usando a experiência que ganhou dirigindo carroças na cruz. Antes do fim da Guerra Civil, ele trabalhou como carroceiro na Califórnia. Em 1868, Earp era conhecido como um cargueiro experiente e começou a transportar suprimentos para a ferrovia da Union Pacific Railroad, enquanto ela avançava para o oeste. Enquanto estava na ferrovia, ele aprendeu a jogar cartas e a arbitrar lutas de boxe, desenvolvendo uma reputação de oficial justo, mas duro. Em Cheyenne, Wyoming, no dia 4 de julho de 1869, ele oficializou uma luta que contou com a participação do professor Mike Johnson, que mais tarde ensinou ao futuro presidente americano Theodore Roosevelt como se defender no New York Athletic Club. A luta aconteceu diante de cerca de 3.000 espectadores, um número significativo de torcedores para um evento de boxe com os nós dos dedos nus. A família Earp mudou-se para Missouri em 1869 e Wyatt assumiu o cargo de policial municipal de seu pai. Ele se casou com sua primeira esposa lá em 1870, mas a morte repentina dela por febre tifoide afetou gravemente Wyatt e sua fortuna entrou em declínio. Ele foi acusado de desviar fundos arrecadados para as escolas de Lamar. Era sua função arrecadar. Ele também foi processado por cidadãos da cidade por apresentar quantias falsas de dinheiro arrecadado, esvaziando-os e mantendo a diferença, o que fez com que os cidadãos perdessem bens. Em 1871, ele foi acusado de roubar cavalos. Earp estava na prisão aguardando julgamento quando escapou, fugindo para Peoria, Illinois, onde a lei do Missouri não podia afetá-lo. Em 1872, a espiral descendente de Earp continuou quando ele foi preso, junto com seu irmão Morgan e várias mulheres, sob a acusação de manter um bordel. Eles foram multados e liberados. Naquele outono, ele foi preso mais uma vez por operar outro bordel a bordo de um navio a vapor de sua propriedade. Uma mulher presa com ele chamada Sally Hackle alegou ser sua esposa. Mais tarde, Earp afirmou ter passado os anos de 1873 e 1874 caçando búfalos, embora não haja nenhuma evidência de que ele realmente tenha feito isso. Como Peoria não era mais hospitaleiro com ele e Sally, que se autodenominava Sarah Earp, viajaram para Wichita, onde seu irmão James Earp administrava outro bordel, chegando à próspera cidade pecuária em 1874. As movimentações de gado para a estação ferroviária de Wichita
trouxeram bois do Texas para a ferrovia e cowboys para os bares e bordéis da cidade. Earp trabalhou como segurança no bordel de seu irmão e mais tarde ingressou no gabinete do delegado municipal como deputado. O único registro de que ele disparou sua arma durante o tempo em Wichita veio quando ela caiu do coldre e disparou acidentalmente ao bater no chão. Wichita ficou muito entusiasmado com Earp depois que ele derrotou um ex-deputado em uma briga, depois que este reclamou que Wyatt estava usando sua posição para conseguir emprego para seus irmãos. Quando James Earp abriu outro bordel em Dodge City, outra cidade em expansão, Wyatt mudou-se para lá na primavera de 1876. Enquanto estava em Dodge City, Earp ouviu falar da descoberta de ouro nas Black Hills do território de Dakota e, como muitos outros, viajou para lá para fazer fortuna. Os meses de inverno de 1876-1877 foram passados lá, embora sua chegada tardia ao campo em expansão o tenha impedido de reivindicar uma posição. Em vez disso, Earp transportou lenha cortada pelos mineiros e garimpeiros para a cidade. No início, seu irmão Morgan estava com ele em Deadwood, mas a ausência de uma descoberta de ouro o induziu a retornar para Dodge City. Às vezes é relatado que Earp conhecia Wild Bill Hickok em Deadwood, mas este último morreu um mês antes da chegada de Wyatt ao acampamento. É possível que ele tenha vendido lenha para Al Swearingen, proprietário do Gem Saloon. Earp retornou a Dodge City após seu inverno em Black Hills, ingressando no gabinete do marechal da cidade como deputado em 1877. No outono daquele ano, ele foi comissionado como vice-marechal dos Estados Unidos e despachado em busca de um ladrão de banco que fugiu para o Texas. No início de 1878, ele chegou ao Beehive Saloon em Clear Fork, Texas, onde conheceu Doc Holliday pela primeira vez. Ele soube pelo dentista e pelo jogador que o alvo de sua perseguição havia retornado ao Kansas e que Earp voltou para Dodge City. Em maio de 1878, Earp estava de volta a Dodge, servindo como delegado municipal e complementando sua renda com jogos de azar nos bares. No verão de 1878, Doc Holliday e Big Nose Kate, supostamente sua esposa, chegaram a Dodge City com a intenção de aliviar os vaqueiros que haviam chegado recentemente ao final de uma movimentação de gado de seus suados salários. Kate era uma prostituta e Holliday um jogador. Naquele verão, um grupo de cowboys bêbados entrou no Long Branch Saloon, onde Holliday estava jogando, depois de atirar na rua do lado de fora. Quando Earp, atuando como marechal da cidade, entrou no salão para prender os malfeitores, encontrou várias armas já sacadas e apontadas para ele. Antes que Earp pudesse reagir, Holliday colocou seu próprio revólver na cabeça de um dos cowboys, induzindo os outros a baixarem as armas. Earp, mais tarde, creditou a Holliday o salvamento de sua vida. Enquanto Wyatt Earp estava em Dodge City, ele conheceu seu colega da lei e lenda do faroeste, Bat Masterson. Um interesse que eles compartilhavam era o boxe. Earp era então um árbitro experiente, bem versado nas regras do Marquês de Queensbury, que regiam a conduta no ringue. O nível de interesse de Masterson pelo boxe e outros esportes, incluindo corridas de cavalos, o levou a se tornar jornalista esportivo em Nova York mais tarde. Como jornalista, Masterson foi considerado uma das maiores autoridades no boxe no início do século XX, participando da maioria das lutas mais importantes do início do século XX. Em julho de 1878, um cowboy bêbado chamado George Hoyt disparou na rua em frente ao Comic Theatre.
incluindo alguns tiros no teatro que interromperam uma apresentação. Hoyt estava acompanhado por vários outros, e eles galoparam para fora da cidade, com Earp, Masterson, um policial municipal na época, e um pelotão em sua perseguição. Mais tarde naquela manhã, Earp e Masterson atropelaram Hoyt, ao sul da cidade, perto do rio Arkansas, e de acordo com seu próprio relato, Earp atirou e matou o cowboy. Os relatos do jornal Dodge City sobre o incidente relatam que Hoyt morreu várias semanas depois de gangrena, contestando o relato de Earp a um biógrafo. Se você gostou da história, deixe um like e não se esqueça de se inscrever para não perder as próximas curiosidades e histórias do Velho Oeste. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal, hein? Até já!